Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Um Fala Gigante, inclusive, muito importante. Importante para esclarecer algumas situações sérias aqui a vocês, principalmente no assunto Maracanã. Hoje, pela parte da manhã, tivemos mais uma etapa do processo de licitação do Maraca. Eu sei que o torcedor vascaíno em si, de um modo geral, ele gosta de entrar num vídeo e saber sobre reforço, sobre contratação, sobre novidades de mercado, mas é importante você, como torcedor vascaíno, entender de fato a fundo o que acontece no entorno de todo esse processo de licitação de um palco que também pertence ao Vasco e tudo que acontece do lado de lá, da dupla Fla-Flu, que é o atual consórcio que faz de tudo para tentar tirar o Vasco da Gama dessa jogada. A gente vai falar sobre isso, adianto aqui já de antemão, o Vasco fez uma jogada de mestre, conta com a parceria de Brusque e Santos para esse processo de licitação do Maraca, exatamente isso, uma grande loucura que a gente vai explicar, mas também falaremos, é claro, sobre o mercado, pois temos informações aqui importantes a trazer aí a você, torcedor vascaíno, sobre Cleiton Silva, o atacante brasileiro de 25 anos de idade, é de fato aguardado amanhã aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato de 5 anos com o Cruz Maltino. Porém, antes de começar aqui o vídeo, Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, é claro, né? Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem aqui agora. Tá vendo essa palavrinha inscrever-se? Aperte nela e já faça parte da nossa família. Aliás, a palavrinha inscreva-se, né? Aperte nela e já faça parte da nossa família. Nós estamos aí nessa meta, né, incessante, a busca dos 125 mil inscritos. E conto muito com você que está aí do outro lado. O que está acontecendo? Tem muitas pessoas que estão chegando ao nosso canal, porém não estão se inscrevendo. E a sua inscrição é muito importante mesmo, torcedor. Por quê? É importante para o crescimento do nosso canal, é importante também para o próprio YouTube. Pois a partir do momento que tem muitas pessoas assistindo aos nossos vídeos, e tem muitas pessoas de fato assistindo ao nosso conteúdo, porém poucas se inscrevem, é ruim para o nosso canal, é ruim para a divulgação do nosso conteúdo. Então, não sai desse vídeo, você que já curte, né, o canal do Gigante Vasco, sem se inscrever. Além disso, deixe aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei e ative o seu sininho de notificação, que é para ajudar muito o nosso crescimento. Tranquilo, Vascão? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, neste Fala Gigante, já trazendo informações a vocês sobre o Maracanã. Porque se hoje, né, o estádio Mário Filho precisa de uma torcida, essa torcida é a do Vasco da Gama. O Vasco precisa do Maracanã e o Maracanã em si precisa também do Vasco. Por exemplo, um exemplo claro, né, hoje pela parte da manhã foram esgotados os ingressos para a partida que estará acontecendo nessa próxima quinta-feira entre Vasco da Gama e Água Santa em São Januário. Mais um jogo em São Januário com ingressos esgotados, mais um jogo em São Januário com uma linda festa do torcedor vascaíno e mais uma partida, né, em São Januário em que o Vasco poderia colocar muito mais público, porém não conseguirá por ter um estádio que hoje já não consegue colocar aí os torcedores vascaínos dentro dele. Um estádio que hoje já se tornou pequeno, né, para a torcida do Vasco. E naturalmente, diante disso, hoje, né, o Vasco da Gama ele quer ter o Maracanã em suas mãos para conseguir mandar mais partidas no Maracanã e conseguir administrar, de fato, um estádio que também é dele. Hoje o Maraca, infelizmente, deixou de lado o Vasco da Gama, porque hoje o Maracanã tem como principal administrador a dupla Fla-Flu, o consórcio, né, que faz de tudo e a gente vê através das atitudes para tirar o Vasco da Gama da jogada pelo estádio. Quanto menos jogos o Vasco atuar no Maracanã, melhor. Por quê? Porque o Maracanã é uma galinha dos ovos de ouro, isso já é importante para trazer a vocês. O Maracanã é um estádio que coloca aí de renda para o Flamengo por partida, de público, né, de lucro, melhor dizendo, quase R$1 milhão. Maracanã foi um estádio que na final da Copa do Brasil do ano passado teve uma renda aí acima da casa dos R$15 milhões. Olha o valor que o Flamengo não consegue colocar anualmente, né? No caso, só de renda do Maracanã. Flamengo tem o Maracanã sim com uma galinha dos ovos de ouro, torcedor. E o Fluminense, querendo ou não,
Também. É claro, né? O Fluminense tem uma torcida menor, e isso não é demérito nenhum, é uma realidade. Não estamos falando isso para diminuir o rival, mas estamos falando isso para, de fato, trazer a realidade. Não tem a renda como o Flamengo, mas o Fluminense é um clube que não tem estádio e é um clube que precisa do Maracanã. O Maracanã não precisa do Fluminense. O Maracanã precisa sim do Flamengo. Isso é fato, isso é lógico, isso é real, isso é a grande realidade. Do Fluminense não. Mas o Fluminense sabe que precisa do Flamengo para ter o Maracanã. Pois se não tiver o Flamengo, o Fluminense não manda mais seus jogos no Maraca, porque o Fluminense não tem público para isso. A média de público do Fluminense no Maracanã deve ser aí dos 20 aos 30 mil no máximo. Um público que dá sim certo lucro, mas não um lucro que muda a vida anual financeira do Clube das Laranjeiras. Diferente do Flamengo, eu estou com os números aqui agora. O Flamengo, no ano passado, na final, né, que aconteceu da Copa do Brasil, colocou no seu bolsinho 26 milhões 343 mil reais. Você sabe o que é isso, torcedor? 26 milhões de reais em um jogo de futebol. Foi a renda do Flamengo no Maracanã. O lucro do Flamengo no ano passado foi gigantesco. O Flamengo fechou o 2023 dele com um lucro de bilheteria superior. E a gente está falando só de lucro, tá? Não é renda não, é apenas de lucro. Um lucro superior a 60 milhões de reais só com o Maracanã. Então, fica nítido que o Maracanã, volto a repetir, é a galinha de ovos de ouro do Flamengo. O Flamengo não pode perder o Maracanã. E o Fluminense precisa do Flamengo para ter o Maracanã. Mas o Vasco quer o Maraca. O Vasco quer jogar no seu estádio, porque o Maracanã é um palco do futebol carioca. Maracanã é do Vasco, é do Flamengo, é do Fluminense, é do Botafogo. É seu, é de todos os grandes. Nós que moramos, residimos na cidade carioca, pagamos imposto que vai para a continuidade, né, do complexo do Maracanã. E o Vasco quer se fazer o seu direito. E hoje, pela parte da manhã, houve aí o evento da abertura de propostas do processo de licitação do Maracanã. O evento teve aí como grande representante, pelo lado do Vasco da Gama, o Lúcio Barbosa. E nesse evento também teve como representante do lado do Flamengo o Rodrigo Dunche. Rodrigo Dunche, para quem não conhece, é o VP, o vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo. E ele, durante ali o evento, trouxe algumas palavras que evidenciam que o Vasco da Gama vai fazer de tudo, meus amigos, para ter o Maracanã. Por quê? Olha as palavras do Rodrigo Dunche. Abre aspas. A gente não pode comentar sobre a proposta especificamente. Aliás, perdão, essas foram as palavras do Lúcio Barbosa. Deixa eu recomeçar aqui. Vamos lá. Agora sim, as palavras do Rodrigo Dunche. A gente pode ver que o consórcio do Vasco, para completar o número de jogos, utilizou o direito de jogos de clubes de fora do Rio. No caso, o Brusque e o Santos. Ainda vamos precisar examinar com calma. Mas todo o princípio dessa licitação é para atender ao estado do Rio de Janeiro, aos times do Rio. A gente entende que não vai passar isso, porque não é de boa fé. Então a gente entende que vai ser reprovado. Na hipótese que seria absurda de não reprovar, a gente vai impugnar, afirmou Dunche. O que significa isso, torcedor? O Vasco se juntou a uma grande empresa administradora, gestora de estádios, que é a W Torre, empresa do Palmeiras, empresa de clubes do futebol norte-americano, empresa que gera estádios na Inglaterra, gera estádios na Alemanha, empresa que gere também, como por exemplo, arenas da NBA, que é hoje um dos esportes, né, uma das ligas esportivas maiores, se não a maior do mundo, que é a Liga de Basquete dos Estados Unidos. Então a W Torre é uma empresa financeiramente com muito dinheiro, uma empresa com uma capacidade de administração gigantesca. Potencial, com toda certeza, um dos melhores. A proposta técnica do Vasco, meus amigos, é a melhor, como também financeira. Com toda certeza, a proposta do Vasco da Gama é a melhor dentre Flamengo e Fluminense e dentre também a proposta lá de Brasília. Porém, o que foi feito nesse processo? O governo do Rio, por entender e já saber, né, que a proposta do Vasco financeiramente, tecnicamente, seria a melhor junto à W Torre, o que foi feito pelo governo do Rio de Janeiro? Ele priorizou a proposta técnica. Como assim a proposta técnica? A proposta que entregasse para o Maracanã mais jogos. O clube não, né? Mas o representante, vamos utilizar essa palavra, que conseguisse entregar anualmente mais jogos para o Maracanã, esse teria a prioridade de ser o administrador do Maraca. É o famoso jogo de cartas marcadas, né? Porque a partir do momento que o Vasco entra somente com o Vasco da Gama na proposta, a partir do momento que tem o Banco BRB de Brasília, que entra sem nenhum clube alinhado,
E entra Flamengo e Fluminense, é claro que o Flamengo e Fluminense vão garantir mais jogos ao Maracanã, vão sair na frente e vão ter aí o estádio às suas mãos. E aí que entra o Vasco, e aí eu chego, meus amigos, a me arrepiar, porque a gente vê que o Vasco tá voltando. Aquele Vasco omisso que abaixava a cabeça, um Vasco medroso que se comportava como pequeno, pelo menos a partir dessas atitudes mostra que não existirá mais. Porque o que o Vasco fez? Ah é? O governo vai preferir, vai priorizar uma proposta técnica porque nós temos a melhor proposta financeira? Então calma aí que a gente vai dar um jeito. E é a partir disso que o Vasco fez essa parceria com o Brusque e o Santos. Por quê? Porque o Vasco coloca lá na proposta que além dos jogos que o Vasco mandará no Maracanã, que tem, né, os jogos, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, tem os jogos da Copa do Brasil, também vai colocar os jogos de Brusque e Santos, que são partidas, né, em potencial para se utilizar o Maracanã. E aí, ao invés de Flamengo e Fluminense, que só tem aí dois clubes com um certo número de jogos para atuar no Maracanã, o Vasco entra junto com Brusque e Santos e são três clubes para entregar o mesmo número de jogos que Flamengo e Fluminense entregariam. Então, uma jogada simplesmente de mestre do Vasco da Gama. E aí você pode até falar, né, Lucas, mas diz alguma coisa no edital sobre clubes de fora do Rio? Não, em nenhum momento. O edital é bem específico quanto a isso. Que os jogos no Maracanã têm que ser jogos realizados pela Comebol, profissionais, masculinos inclusive, ou jogos da Série A, B, C, D e da Copa do Brasil. Não diz que tem que ser jogo do Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco. Pode ser um jogo do São Paulo, do Santos, do próprio Brusque, apenas jogos realizados pela Confederação Brasileira do Futebol. Então o Vasco utilizou um edital a seu favor. Lembra aquela época, né, de Eurico, que o Eurico tinha em mãos ali, era tanto falado, né? O Eurico em nenhum momento ele passava a perna em ninguém. Ele só tinha em mãos o regulamento e usava o regulamento a seu favor. E foi isso que o Vasco fez. O Vasco utilizou o regulamento a seu favor. Governo, vocês querem então colocar um jogo de cartas marcadas para o lado do Fla-Flu, para o lado do Flamengo e Fluminense, ok, a gente chama o Brusque e o Santos aqui com a gente vai ter o mesmo número de jogos que o consórcio do Maracanã. Então vai chamar dois times de fora, um movimento que não é vedado no edital, muito pelo contrário, um movimento que é correto de ser feito, e um movimento que automaticamente pega, né, todo mundo de surpresa. Fla-Flu não esperava que o Vasco daria conta dos seus 70 jogos no Maracanã, porque não tem 70 jogos no calendário do Vasco jogando como mandante. Aí o Vasco foi lá e chamou dois times de fora do Rio de Janeiro para preencher esses 70 jogos, resumindo de forma simples, né? Uma grande jogada do Clube de Regatas Vasco da Gama, que pegou de surpresa com toda certeza o atual consórcio do Maraca, e aí foi por isso, né? Que aí, agora explicando, o Rodrigo Nunchi, vice-presidente do Flamengo, disse, né, que é má fé. O Vasco utilizou de má fé, porque trouxe Brusque e Santos para complementar aí essa proposta do processo de licitação. Má fé não, é ter o regulamento em mãos. E aí agora vamos ver o que irá acontecer. A única dúvida que eu tenho é a seguinte: o Rodrigo Nunchi, ele fala, né, sobre a proposta do Vasco, ou seja, ele viu a proposta do Vasco da Gama. Mas hoje também o Lúcio Barbosa se manifestou, que é o CEO do Vasco. E aí o CEO do Vasco da Gama, ele diz: a gente não pode comentar sobre a proposta especificamente, porque a gente não tem acesso à proposta deles. Então a minha dúvida, e é sinceramente a minha dúvida mesmo, é a seguinte: o Flamengo, através das palavras do Rodrigo Nunchi, teve acesso à proposta do Vasco. Mas o CEO Lúcio Barbosa disse que não teve acesso à proposta do Flamengo. Então, como aí? O que está acontecendo, né? Porque o Flamengo teve acesso à proposta do Vasco, abriu os envelopes e teve acesso à proposta do Vasco da Gama, e o Vasco ainda não teve a proposta do Flamengo em mãos? É algum acesso privilegiado? São dúvidas que cercam aí. Mas excelente jogada do Vasco da Gama, que evidencia que esse Vasco pequeno, esse Vasco que abaixava a cabeça, esse Vasco que era chacota, está acabando. Hoje o clima foi de clássico nessa abertura do processo de licitação que aconteceu aí no auditório da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Uma excelente informação aí que tivemos nessa tarde de hoje. E é claro, vamos prosseguir com o vídeo, né? Porque temos novidades de mercado. O mercado está muito agitado, expectativa é que nessas próximas horas se agite ainda mais. É importante lembrar a vocês, né? O mercado fecha quinta-feira, abriu dia 11 de janeiro e vai até agora, dia 7 de março. Então, o tempo está sendo corrido sim com relação ao mercado, tanto para a saída quanto também para chegadas. Quanto às saídas,
A gente tem a informação do Maicon a trazer aqui a vocês de forma rápida, né? O Vasco aí que pode estar perdendo uma peça importante para o seu elenco. Vitória hoje deu um prazo limite para o Maicon resolver a sua situação junto ao Vasco da Gama. O Maicon recebeu essa proposta de 2 anos junto ao clube baiano e hoje é o deadline, ou seja, data limite, dia assim, final, né? Para que o Maicon possa ajeitar as suas coisas junto ao Vasco e ir para o clube baiano. Maicon quer sair do Vasco da Gama. Maicon tem esse desejo sim de vestir a camisa do Bahia, não por sair do Vasco em si, mas por ter um projeto de carreira mais estável. Hoje o Maicon recebeu uma proposta de 2 anos de contrato. Seu contrato com o Vasco foi apenas até o final do ano. Então, um projeto a longo prazo foi que fez o Maicon gostar e ter esse desejo sim de sair do Vasco. Informação que tivemos aí nessas últimas horas daria a entender de que o Vasco teria feito uma contraproposta, né, ao Maicon para estender o seu vínculo contratual. Mas essa contraproposta ainda não foi feita, não houve nenhuma conversa internamente para a renovação do Maicon por 2 anos, apenas realmente 1 ano, assim como foi assinado lá no final de dezembro. Então, expectativa é que nessas horas a gente tenha mais informações, né, sobre essa situação aí envolvendo Vasco da Gama e Maicon, sobre uma possível saída do jogador, que hoje é muito real. E é claro, né, o Vasco aí tendo que se preocupar no finalzinho da janela com a possibilidade de perder uma peça importante para o seu elenco. E para fechar, é claro, o vídeo, né? Vamos falar sobre Cleiton, porque está praticamente certo que o Vasco da Gama está finalizando a contratação desse atacante de 35 anos de idade. Nesse exato momento, de acordo com informações que tivemos nestas últimas horas, o Vasco aí já está nos ajustes finais da contratação. Os clubes já estão aí na fase de troca de documentos. O Vasco tem muita pressa para escrever o atacante o quanto antes, porque só tem até quinta-feira, né, para regularizar esse jogador. Os moldes da negociação ainda não estão muito claros. Será um empréstimo com obrigação de compra, será uma compra em definitivo, mas é a única dúvida, né, sobre isso. Com relação aí ao contrato de 5 anos, o Vasco pagando 16 milhões e 100 mil reais. Isso é a parte que temos esclarecimento. A única dúvida é realmente essa. Se vai ser um empréstimo até o final de 2024, e aí lá no final de 2024 o Vasco terá que pagar os 16 milhões para ter o Cleiton em definitivo, é um empréstimo com opção de compra, ou já virá em definitivo para o Vasco da Gama. Uma parte envolvida fala em empréstimo, outra parte envolvida, né, fala que será um contrato em definitivo. O certo é Cleiton Silva será um jogador do Vasco, o nome é que já vinha sendo observado pelo grupo 777 há muito tempo, um jogador que vem se revelando muito com destaque nestas últimas partidas do campeonato português e automaticamente chama a atenção do futebol europeu, principalmente por ser um atleta jovem de apenas 25 anos de idade. Houve clubes sim da Europa interessados na contratação do Cleiton. O mercado português na Europa é um dos mercados mais baratos, então é um mercado que impulsiona jogadores sim para grandes prateleiras do futebol europeu, do velho continente. O Cleiton já estava aí, né, sendo esse nome visado por grandes da Europa. Clubes aí da Turquia chegaram até a tentar a contratação do Cleiton e ter a possibilidade real de uma compra dos direitos econômicos do jogador. Mas o próprio Cleiton fez questão de vestir a camisa do Vasco. Cleiton entendeu que o Vasco é um projeto novo, um projeto que vai ter tudo para se desenvolver nesses próximos anos e pode dar a possibilidade ao próprio Cleiton de uma seleção brasileira, que é o sonho do jogador. Então isso fez com que ele fizesse questão, né, de realmente vir para o Vasco da Gama. Tá animado? Bom nome? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Fala Gigante, né, muito agitado, um Fala Gigante muito movimentado, com muitas novidades, assunto Maracanã, assunto Cleiton, assunto Maicon, e a gente conta aí muito com você. De verdade mesmo, Vascão, não é da boca para fora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Peço, por favor, para a gente chegar logo aí a essa marca dos 125 mil inscritos, que tá difícil de chegar a esse número, então contamos com vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem aí o nosso conteúdo. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.